Graça e paz, bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, amém? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque tem uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você, amém? Antes de eu começar, eu gostaria de orar, né? Você que vai estar me ouvindo aí, né? Feche os seus olhos, né? Se conecte com o Senhor. Nós vamos orar, amém? Pai querido, obrigado por esse vídeo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela unção do teu Espírito, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse meio que é a internet, de que nós podemos pregar a tua palavra e a tua palavra alcançar pessoas, né, nas suas necessidades. Porque ninguém pode falar do Senhor. A tua palavra diz que ninguém pode falar do Senhor se o Senhor não tiver dado autoridade e não tiver o Espírito. E eu creio que o teu Espírito, Pai, está me auxiliando nesse momento, na pregação dessa palavra. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu te agradeço pela vida que vai estar ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa falar ao coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, hoje é Páscoa, né? Hoje significa o dia da ressurreição de Cristo, né? Hoje tem um significado, né, muito importante para nós, né? Mesmo que, né, nós não nos apegamos a datas, mas há um significado importante neste dia, né? E eu estava hoje meditando sobre isso, sobre a Páscoa. E você sabe que a Páscoa, para os judeus, a Páscoa significa a passagem que eles fizeram do Egito para o deserto, ou seja, significa a libertação dos judeus dos egípcios. A Páscoa para os judeus tem um significado diferente do que para nós, né? Mas nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, né, nós sabemos que é uma figura de Cristo, né, que tudo no Velho Testamento aponta para Cristo, assim como os judeus, eles foram libertos da opressão, né, dos egípcios, né, de Faraó. A Páscoa para nós também tem esse significado de libertação, sabe? Nós somos libertos do império das trevas. Em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, queridos, hoje nós podemos viver e reinar em vida. Hoje nós podemos ter uma vida consagrada a Deus, porque Jesus compartilhou, né? Jesus conquistou isso para nós. Uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida em que agrade a Deus. Sabe que não existe melhor vida, né? Quando nós queremos viver agradando a Deus, isso demonstra que nós somos gratos por aquilo que Jesus fez por nós, né? Pelo seu sacrifício na cruz, pela sua morte. Sabe que ele não passou tudo aquilo em vão, querido, né? Ele fez isso por mim, por você, porque ele sabia que nós somos preciosos para Deus. Sabe que muitas vezes você pode achar, eu não tenho importância, eu não sou importante. Mas você é importante, você é especial, porque Deus entregou a sua vida por amor a você. Um amor tão grande desse, ele não tem como nós não sermos gratos e amarmos a Deus, né? Deus fez tudo por nós. A Bíblia diz que ele entregou seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como eu posso ter a vida eterna? Confessando Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Né? Jesus disse aos discípulos,
quando Jesus deu a missão aos discípulos para eles irem pregar e curar, libertar pessoas, expulsar demônios. Jesus disse: olha, aquele que me confessar diante dos homens, né, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Então, quando você reconhece Jesus como Filho de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou e está no trono, à destra de Deus Pai, quando você reconhece Jesus, quando você reconhece o senhorio de Jesus, que ele realmente era o Filho de Deus, você obtém a salvação por meio de Cristo. Os seus pecados são perdoados, você se torna filho de Deus, você se torna alguém que foi liberto da opressão do inimigo, assim como os judeus foram libertos de Faraó. Faraó representava, né, o inimigo, representava a força das trevas sobre o povo de Deus, né? E é isso, queridos. Nós precisamos viver nessa certeza de que nós somos libertos, que nós somos sarados, somos curados, que nós vivemos num reino inabalável, né? A palavra diz que aquele, né, que está alicerçado sobre a rocha, ou seja, está alicerçado sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, podem vir tempestades, podem vir ventos, chuvas, a casa não vai cair, a sua vida não vai desmoronar, porque você está guardado em Cristo Jesus. Nós vamos lá em Mateus, vamos aqui em Mateus. Mateus, capítulo... Eu estou relendo, queridos, o livro de Mateus, porque eu creio que nós devemos sempre renovar a nossa mente. Nós não podemos esquecer daquilo que nós aprendemos sobre o Senhor, daquilo que o Senhor compartilhou aos nossos corações. E sabe que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos tendo comunhão com o próprio Deus, porque o próprio Deus é a sua palavra. Ele se manifesta através da sua palavra. Então você pode ler a Bíblia, querido, e pedir inspiração do Espírito, porque o Senhor vai te dar inspirações, amém? Jesus, ele estava aqui é no Sermão do Monte, Mateus 6, né? Ele estava diante de uma multidão e ele estava pregando a sua primeira mensagem, que é o Sermão do Monte, né? E Jesus, ele fala aqui acerca de esmolas, oração, jejum. Jesus está falando aqui acerca dessas coisas que nós devemos praticar. Ele fala aqui sobre o olho puro, de nós termos, de nós olharmos para as pessoas, de nós termos um coração puro, do nosso olhar não ser um olhar que julga, mas um olhar que compreende, que tem compaixão. Jesus ensina aqui diversas coisas. Jesus fala sobre os dois caminhos aqui, em Mateus 6, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então Jesus fala aqui, que aqueles que vivem enganados, eles nem a porta da vida não encontram, porque é um caminho apertado, é um caminho estreito. Por quê? Porque você vai ter que abdicar de coisas para servir a Deus, porque você vai ter que negar o seu eu, você muitas vezes vai ter que negar as suas vontades. É aquela cruz que Jesus disse: olha, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então, para que nós sigamos o caminho, nós vamos precisar, renunciar coisas que nós fazíamos que desagradavam a Deus, querido. Mas a vida com Jesus é uma vida muito melhor, é uma vida
que você tenha alegria, que a sua alegria não depende de circunstâncias. A sua alegria está no Senhor. E a certeza da vida eterna, querido, de que nós viveremos com o Senhor. Você quer maior presente do que esse, a vida eterna com o Senhor Jesus. Conhecer a Deus. O homem, ele anseia por conhecer a Deus. E Deus está em seu Filho Jesus Cristo, em prosseguir em conhecer a sua palavra, em viver uma vida que agrade ao Senhor. Amém. E diante de todos esses ensinamentos, né, que eu não vou ler tudo aqui, depois você lê em casa. Mateus capítulo 6, lá vai estar falando sobre jejum, oração, né, sobre o ato de dar esmolas, né? Quando ele fala sobre essas situações, eu prestei atenção que Jesus fala assim, olha, você não deve fazer essas coisas diante dos homens para ser visto. Então, Deus, ele vai nos recompensar pelo nosso secreto com ele. É por aquilo que nós fazemos em oculto com o Senhor, né? E não por aquilo que nós fazemos para que os homens nos vejam, né? Para que nós recebamos glória de homens, porque a glória que ele tem que ser voltada para o Senhor, né? E nós precisamos dar glória ao Senhor, amém? E não receber a glória dos homens em nosso coração. E Jesus, ele fala aqui, para terminar, né? Jesus, ele fala aqui no capítulo 7, versículo 24 de Mateus, diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e corriam os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e corriam rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, Jesus, ele explica que, olha, quem praticar as minhas palavras será bem-sucedido. A sua vida, né, será uma vida alicerçada em fundamentos eternos, em fundamentos que não vão se destruir, em fundamentos que vão continuar, né, querido? É isso, que nós possamos praticar a palavra de Cristo, que nós possamos viver uma vida praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Jesus, né, ele diz aqui que nós devemos ser pessoas firmadas na rocha, que praticam a sua palavra, independente das circunstâncias, né? O salmista Davi, ele diz, olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe que eles não acreditam nas mentiras do diabo, que você não pode, que você não é capaz, que você não nasceu para isso, sabe? A Bíblia diz, Jesus, a palavra diz que Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, Deus sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Né? Deus sabe o seu futuro, confia nele, não fique desanimado, não fique ansioso. Deus está cuidando do seu futuro, Deus tem o melhor para a sua vida, sabe? Não se preocupe, os planos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Você só precisa praticar a palavra, viver fixado na rocha que é Jesus Cristo. Ler a palavra, conhecer a palavra. Jesus fala aqui, querido, sobre o perdão, sobre a humildade, sobre termos um coração bom, sobre não revidarmos o mal que nos fazem, mas orarmos por aqueles que nos fazem mal, sobre termos um coração sincero, um coração que perdoa, um coração cheio de compaixão. Se nós praticarmos essas coisas, né,
nós não sofreremos danos na nossa vida, nós não vamos cair, nós não vamos desanimar, a nossa casa vai estar firmada na rocha que é o amor, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos viver nessa certeza, nessa consciência, né, de que a palavra está em nós e que nós devemos praticá-la e não apenas ouvir ou fingirmos que praticamos. Não, nós precisamos ter uma vida que Deus olhe lá de cima, né, e veja: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi isso que ele falou para Jesus. Né? Este é meu filho amado, em quem me compraz, porque Jesus praticava a palavra, porque Jesus seguia os ensinamentos. E desta mesma forma nós devemos ser. Aí você vai dizer: ah, mas era Jesus. Sim, mas Jesus diz que aquele que ama ele pratica os seus mandamentos. Então, se ele mandou nós fazermos, se ele mandou nós praticarmos a sua palavra, é porque nós podemos. Nós podemos negar a nossa carne e praticar. Jesus, ele disse, né, também que os seus mandamentos não são pesados, né? Que eles não são pesados. Por quê? Porque eles trazem vida. Sabe, querido, se nós decidirmos, nós podemos perdoar. Se nós decidirmos, nós podemos amar. É uma questão de decisão. Você decide amar, você decide perdoar, você decide olhar as pessoas e ver o melhor delas. Foi o que Jesus falou do olho puro, quando ele diz aqui sobre o olho puro. Deixa eu procurar aqui. Né? Quando ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém. Jesus estava falando aqui sobre nós priorizarmos as coisas mais importantes, né? Que é a bondade, né? Não vivermos somente em função de adquirir coisas materiais. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, que você que você não pode ter coisas materiais. Não, ele não disse isso. Ele disse que não, nós não devemos viver em função dessas coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Jesus estava dizendo aqui que nós devemos cuidar do nosso interior, né? Quando ele diz: a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem maus, né? Cuidado, querido, com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está vendo, né? Cuidado, né? Mantenha o seu olhar no Senhor. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a palavra, né, nós podemos ter, né, em nós a luz de Cristo, porque nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo, a Bíblia diz. Então, quanto mais nós contemplamos a Deus, mais a bondade de Deus é expressa em nossa vida. Amém? Que você possa ser abençoado na prática dessa palavra. Obrigada por me ouvir, né? Quero pedir a você para curtir esse vídeo, para compartilhar com pessoas. Compartilha, né? Divulga a palavra de Deus, né? E é isso, queridos, que nós possamos. Esse vídeo, a função dele, né, é trazer esse entendimento para você. Que nós possamos praticar a palavra, não ser apenas ouvintes, e ter a consciência do que significa a Páscoa, que nós já fomos libertos, né, de toda a opressão, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos libertos, nós somos filhos de Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então,
esse vídeo, a função dele foi essa. Amém? Que você possa praticar essa palavra. E se você precisar ouvir outra vez esse vídeo, ouça, mas ouça. Continue renovando a sua mente. Continue amando a palavra do Senhor. Né? Nós precisamos estar vigiantes nesse tempo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas elas terão aversão ao verdadeiro evangelho, elas sentirão comichão nos ouvidos ao ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos manter o nosso amor pela palavra de Deus, nós precisamos vigiar, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer aqui, terminar com uma oração. Pai, obrigada por esse vídeo, obrigada por essa palavra que alcance vidas nos 4 cantos dessa terra, que a tua palavra seja proclamada e que a tua igreja, Pai, seja uma igreja viva, cheia do Espírito e que ande na tua vontade, em nome de Jesus, e que nós possamos trazer muitas almas para ti, Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz do Senhor, querido. E até o próximo vídeo.